E aí, beleza? Do lado de fora da estação espacial, dois astronautas estão trabalhando em reparos. De repente, eles ouvem um barulho estranho que machuca seus ouvidos enquanto uma sombra se aproxima. Nos Estados Unidos, um grupo de adolescentes está indo para uma casa no lago. Annie é apresentada a Charlie, que se comporta de maneira estranha e não para de olhar para a foto de uma garota no telefone. Depois de algumas horas de viagem, o grupo para em um posto de gasolina e Brandon sai para tirar algumas fotos. Nos fundos, ele encontra um caminhão com sangue pingando e uma forma que parece ser um corpo. De repente, ele é empurrado por Hunter, que pensa que Brandon é um repórter e joga fora sua câmera. Brandon explica que é apenas um turista que parou para abastecer e Hunter mostra o corpo, que acaba sendo apenas um cervo morto. Nesse momento, Charlie os encontra e Hunter libera Brandon. Ambos os adolescentes correm de volta para o carro ao ver que Hunter está armado. Enquanto isso, no Alasca, alguns cientistas descobrem distúrbios estranhos acontecendo na atmosfera. Momentos depois, os adolescentes chegam à casa no lago. Enquanto Rob e Cara têm um momento íntimo na casa, os outros saem para admirar a floresta. Brandon também instala um sensor de movimento em uma árvore para se proteger contra ursos. O trio então encontra uma casa escondida na floresta. Annie os convence a entrar porque acha que está abandonada, mas as peles frescas penduradas do lado de fora indicam o contrário. Dentro da casa, eles encontram um monte de animais empalhados e um radar Doppler funcionando. Sob um lençol empoeirado, Annie encontra um rádio militar, mas começa a tossir quando o pó desencadeia sua asma. Felizmente, ela tem seu inalador e se recupera rapidamente. Então, Brandon descobre algumas fotos na parede que revelam que a casa pertence a Hunter, que costumava estar no exército e até trabalhou como astronauta. Nesse momento, Hunter volta em seu caminhão, então os adolescentes correm para se esconder em outro quarto. A porta dos fundos está trancada, então eles saem cuidadosamente pela janela. Hunter entra na casa e vê que o lençol empoeirado foi movido, mas quando ele verifica o outro quarto, os adolescentes já se foram. Ele ainda entra no caminhão e tenta ir atrás deles, mas encontra o caminho bloqueado por uma árvore. Isso permite que o trio fuja em segurança, embora Charlie tropece no caminho. Quando chegam de volta à casa, veem nas notícias que formações de nuvens misteriosas estão aparecendo em todo o mundo. Está se expandindo rapidamente, mas os meteorologistas não conseguem entender o que está acontecendo. Brandon olha para fora e percebe que as nuvens estão ficando tempestuosas na área também. O grupo sai para dar uma olhada melhor e Rob nota que a bateria do carro está descarregada, achando que alguém deixou as luzes acesas. No entanto, todos juram que não deixaram. No bunker militar Blackbird, o FBI e o exército estão tendo uma reunião para discutir o projeto Livro Azul, usando arquivos com fotos de alienígenas. O projeto terminou em 1969, mas os pilotos continuaram relatando experiências semelhantes desde então. Um prisioneiro chamado Romanovich é trazido e convidado a compartilhar sua história, que não acreditaram no passado. Eles recebem uma ligação informando que os visitantes estão se aproximando, e Romanovich mostra as tatuagens que recebeu durante o último incidente, dizendo aos soldados que esses visitantes não podem ser combatidos. De volta à casa no lago, Rob conclui que o capô do carro foi forçado porque encontrou uma ferramenta presa na estrutura que causou o curto-circuito na bateria. Charlie acha que foi Hunter que atualmente está atravessando a floresta para preparar algumas armadilhas. À noite, Annie pergunta a Charlie sobre a foto no telefone dele. Ele explica que é de sua ex-namorada, que morreu há 10 meses em um acidente de carro. Charlie ainda não superou, por isso se comporta de maneira estranha perto de outras garotas. Na casa de Hunter, ele continua fazendo preparativos enquanto ouve na TV um teórico da conspiração jurar que aquelas nuvens indicam a chegada de vida alienígena. No entanto, um segundo cara parece mais sensato e mostra algumas tatuagens estranhas em seu braço. Nesse momento, a entrevista é interrompida com um relatório urgente. Uma enorme nave espacial apareceu no céu. Hunter sai de casa para ver a nave emergir das nuvens tempestuosas e enviar cápsulas para a Terra. De repente, uma explosão brilhante de luz acontece e faz Hunter ter uma convulsão. No bunker, o mesmo acontece com Romanovich. Quando a convulsão para, ele diz que os alienígenas sabem que ele está lá. Na casa do lago, Cara acorda e vê outra cápsula pousar na Terra. Quando Rob vai ver como ela está, encontra-a congelada na frente da janela e ela desmaia assim que ele a toca. Rob grita e
e os outros vêm correndo enquanto Kara acorda normalmente. Enquanto isso, Brandon verifica a câmera do sensor de movimento e encontra algo assustador se movendo no escuro. Ele chama seus amigos para mostrar e, olhando mais de perto, indica que é Hunter. Furioso, Rob sai de casa para procurar sua arma no carro, sem saber que Hunter está observando das árvores. Dentro, as garotas tentam ligar para seus pais, mas não há sinal. Brandon assume que a tempestade derrubou os relés de comunicação. Enquanto Rob volta, ele pisa em uma gosma estranha que gruda em seu sapato. Quando ele olha para baixo com sua lanterna, fica chocado ao ver um alienígena escondido debaixo do deck. Ele dispara sua arma uma vez antes de correr de volta para dentro, mas diz aos outros que a arma disparou quando ele tropeçou. Então Kara olha pela janela e vê um brilho vermelho entre as árvores, o que desencadeia uma memória. Antes que ela possa explicar, eles veem o alienígena do lado de fora e todos correm para se esconder, enquanto Hunter ainda os observa de longe. Depois o grupo começa a discutir como proceder. Rob fica irritado que Charlie esteja dando as ordens e o insulta. Então Charlie joga Rob no sofá e se prepara para brigar. Nesse momento, Kara começa a se sentir mal e diz que todos vão morrer. Então eles ouvem o som de uma janela quebrando e o grupo vai até a cozinha, onde encontram um alienígena vermelho que flutua ao redor deles antes de sair. Do lado de fora, Hunter vê isso. O grupo decide que precisa sair, então Annie e Brandon vão para a garagem pegar a bateria carregada. Charlie e Rob vão pegar Kara, mas descobrem que ela sumiu. O alienígena vermelho agora está flutuando na sala de estar e se movendo em direção a um alienígena mais humanoide, como o que Brandon viu. Os garotos esperam os alienígenas saírem antes de se moverem, e quando Rob sente alguém atrás dele, ele imediatamente abre fogo. No entanto, ele acaba atirando em Kara. Rob, desesperado, pega Kara e a leva para a garagem com os outros. Ele começa a fazer respiração nela, mas é tarde demais. Kara já está morta. Primeiro, Rob chora, mas rapidamente se torna frio e levanta sua arma, anunciando que precisam de uma distração. Ele tenta dizer aos outros para correrem para a floresta como isca, mas é distraído por uma luz vermelha aparecendo na janela. Charlie aproveita a chance para pular em Rob e lutar pela arma. Eles se jogam por toda a sala enquanto lutam, e Charlie leva um golpe particularmente ruim, mas rapidamente retalia e nocauteia Rob. Então Charlie, Brandon e Annie saem da casa sem perceber que Rob acorda. O trio entra no carro e parte apenas para ver Rob bloqueando o caminho. Rob salta, mas Charlie ainda dirige o carro e acaba rolando por uma pequena colina. Felizmente, todos ficam bem e quando saem, Rob se aproxima deles, pronto para atirar. Nesse momento, a espaçonave aparece acima deles e um feixe de luz leva Rob embora. Aterrorizados, os outros três começam a correr pela floresta, mas precisam parar quando Annie precisa usar seu inalador. Enquanto recupera o fôlego, Annie nota algo estranho em um galho e os garotos olham mais de perto, descobrindo uma mão assustadora que se move de repente. Em pânico, o trio começa a correr novamente, enquanto Hunter observa do topo de uma árvore. Charlie tropeça rolando colina abaixo e batendo a cabeça. Logo, Annie o encontra e o ajuda a se mover, escondendo-se em um lugar seguro para cuidar do ferimento dele. Brandon ainda está correndo e acidentalmente pisa em uma armadilha para ursos, gritando tão alto que Annie e Charlie correm para encontrá-lo. Charlie tenta abrir a armadilha sem sucesso, enquanto Annie corre para a casa de Hunter, onde usa o rádio dele para pedir ajuda. O exército dos Estados Unidos diz a ela para esperar uma equipe de resgate no desfiladeiro. Depois de desligar, ela nota um alienígena escondido atrás dela e foge. De volta a Charlie, ele ouve um barulho e pega um galho para se defender, mas Hunter se aproxima sorrateiramente por trás e o desarma facilmente. Então ele remove a armadilha para ursos e informa Brandon que o dano na perna não é tão ruim. Nesse momento, Annie volta e conta sobre o alienígena na casa, então Hunter move os adolescentes para outro lugar. Enquanto se move para o lado para usar sua lanterna, Annie secretamente conta aos garotos que a ajuda está a caminho.
A lanterna efetivamente atrai o alienígena, que tropeça na corda de Hunter e fica preso na armadilha dele. Um Hunter rindo pergunta à criatura se ela se lembra dele antes de atirar nela. Charlie percebe que Hunter os usou como isca e tenta socar o cara, mas Hunter facilmente o detém com um leve golpe. Depois, os adolescentes seguem Hunter até sua casa, onde ele dá uma injeção em Brandon e faz com que ele beba um remédio. Então ele o faz morder um pedaço de madeira antes de dolorosamente ajustar os ossos para finalmente enfaixar a perna, o que faz Brandon desmaiar. Charlie conversa com Hunter para mantê-lo distraído para que Annie possa roubar as chaves do caminhão dele. Mas Hunter percebe o que estão fazendo e explica que seu caminhão não está mais funcionando. Hunter diz que está disposto a emprestar o barco dele, mas eles devem esperar até de manhã se quiserem sobreviver à viagem. Aparentemente, a luz do sol interfere no metabolismo dos alienígenas, tornando-os lentos. Frustrado, Charlie acha que não há razão para ouvir Hunter, que então compartilha sua história. Em 1995, ele era um astronauta em uma nave fazendo verificações de pré-lançamento. Num momento ele piscou, no outro acordou em uma terra deserta a 2.000 quilômetros de distância, sem memórias do que aconteceu nas últimas 48 horas. Com o tempo, algumas memórias voltaram. Muitas luzes, alguns cheiros e gostos. Romanovich passou pela mesma coisa e ambos encontraram tatuagens estranhas em seus corpos após a experiência. Hunter diz que é assim que os alienígenas marcam os humanos que mostram potencial para futuras melhorias e que eles têm conduzido testes nos últimos 60 anos em preparação para esta noite, durante a qual haverá uma abdução em massa. Charlie não acredita em nada disso, então Hunter prova movendo objetos com a mente. Ele descobriu esse poder há alguns anos junto com memórias que não eram dele. Ele acha que os aliens usaram algum tipo de implante neural cheio de informações. Agora ele sabe tudo sobre os aliens, incluindo que os humanos só evoluíram graças à intervenção dos aliens. Essas criaturas usam humanos para experimentos, da mesma forma que humanos usam ratos de laboratório. Hunter tentou avisar as autoridades sobre esta noite, mas disseram que ele era louco. Então ele está decidido a caçar os aliens por vingança. Depois, Hunter sai para preparar mais armadilhas. Annie tenta confortar Charlie, que conta como sua namorada morreu. Naquela noite, ele estava dirigindo e adormeceu ao volante, causando o acidente. Quando acordou, tentou tirar a garota do carro, mas era tarde demais. A conversa é interrompida por Hunter, que volta arrastando o corpo do alienígena morto. Ele vai para o outro quarto e começa a dissecar a criatura. Vendo uma chance de escapar, Annie e Charlie acordam Brandon. De repente, a casa começa a tremer e luzes vermelhas aparecem do lado de fora, causando uma dor insuportável em Hunter. Então, um som estridente ecoa na casa, machucando os ouvidos dos adolescentes também. Eles ficam assustados ao ver uma figura na porta, mas é Hunter que está saindo para verificar suas armadilhas. Logo, as luzes mudam para azul e Brandon tem uma convulsão, enquanto um brilho intenso preenche o quarto. Quando Annie e Charlie conseguem ver de novo, Brandon sumiu e há um buraco na parede. Nesse momento, o alienígena entra, então Annie e Charlie se escondem debaixo da cama. Enquanto o alienígena olha ao redor, Charlie percebe uma tábua solta e a quebra, permitindo que a dupla escape do prédio antes que o alienígena levante o colchão. Então Hunter atira em sua casa até a criatura fugir. Ele diz que está se divertindo, então dá as chaves do barco para os adolescentes e diz para saírem sem ele. Annie e Charlie correm para o lago, mas Charlie congela ao perceber que a área é muito exposta. Annie acha que ele está deixando a memória de sua namorada torná-lo covarde e decide continuar sozinha. Ela corre para o barco e quando está prestes a ligá-lo, tem um ataque de asma que piora rapidamente, porque não encontra seu inalador. Charlie supera seus medos e vem ajudá-la, já que o inalador estava em seu bolso desde a última vez. Nesse momento, eles veem luz no céu e o barulho os faz pensar que é o helicóptero, mas na verdade é a espaçonave. Um feixe de luz azul faz Annie congelar e começa a levá-la. Então Charlie se agarra a ela para ser levado também. Momentos depois, Charlie acorda dentro de uma piscina estranha. Ele quebra o tecido na parede e olha para fora, descobrindo centenas de piscinas com pessoas sendo vigiadas por alienígenas vermelhos flutuantes. Então ele quebra o tecido na parede oposta e descobre um túnel pelo qual
ele rasteja para chegar a outra área. Enquanto procura por Annie, ele ouve uma voz chamando seu nome e fica chocado ao descobrir Brandon pendurado na parede. Ele diz que os alienígenas o consertaram porque sua perna não dói mais, mas quando Charlie quebra o tecido cobrindo a parte inferior do corpo de Brandon, descobre que foi substituído por máquinas. Assustado, Charlie continua e encontra uma sala com um coração pulsante dentro. Mais ao fundo, há outra sala com duas banheiras contendo Kara e Rob, que também estão sem a parte inferior do corpo. Rob de repente acorda e agarra o braço de Charlie para impedi-lo de sair, mas Charlie luta contra seu aperto e o força a soltá-lo, quebrando os tubos conectados à banheira. Ouvindo Annie chamá-lo, Charlie continua procurando e eventualmente a encontra em uma banheira também. Seu corpo ainda está completo, então Charlie a pega para salvá-la e cai, revelando alguns fios conectados a uma forma estranha de pele nas costas dela. Desconectar Annie também a deixou inconsciente. Nesse momento, os alienígenas encontram os tubos quebrados de Rob e vêm procurando por ele, usando a voz de Rob para chamar seu nome. Charlie encontra uma faca e se esconde na banheira. Então, quando o alienígena se aproxima, ele salta para esfaqueá-lo. No entanto, a criatura não se incomoda e agarra o rosto de Charlie para empurrá-lo debaixo d'água. Momentos depois, Charlie acorda conectado a uma máquina alienígena. Enquanto os alienígenas começam a experimentar nele, ele tem uma visão de si mesmo na banheira e sua namorada morta aparecendo ao seu lado. Ela pede para ele deixá-la ir para que ele possa recomeçar, e Charlie concorda ao mesmo tempo que os alienígenas perfuram seu cérebro. Da próxima vez que Charlie acorda, ele está de volta à floresta pela manhã. Como está nu, ele percebe imediatamente que seu corpo agora tem tatuagens como as de Hunter. Suas roupas estão dobradas ao lado dele. Perto dali, Annie também acorda, também com tatuagens e roupas esperando. Mas seu inalador não é mais necessário. Charlie e Annie logo se reencontram e nenhum dos dois se lembra do que aconteceu na noite anterior, mas eles se beijam mesmo assim. Depois, eles voltam para a casa onde encontram Brandon e Rob recuperando o carro. Em poucos segundos, uma cara perfeitamente viva se junta a eles também. Enquanto isso, os militares dos Estados Unidos assistem às filmagens da espaçonave tiradas por seus pilotos em patrulha. Parece que os alienígenas estão indo embora e Romanovich sorri porque sabia que isso aconteceria. Em sua casa, Hunter admira o corpo do alienígena que pendurou na parede como outro animal empalhado. As notícias dizem que 20.000 pessoas desapareceram e voltaram durante a noite. Então, os militares estão colocando todos em quarentena. Mais tarde, naquele dia, os adolescentes entram no carro para voltar para casa e Rob choca todos ao prever as mensagens de texto que chegariam aos seus telefones. Nesse momento, eles encontram a estrada bloqueada por soldados e policiais que imediatamente veem suas tatuagens e os fazem sair do veículo. Então, os homens discutem o que fazer e Annie consegue ouvir eles falando sobre matá-los, mesmo que estejam sussurrando. De repente, o soldado se vira e rapidamente atira em Rob e Kara. Quando ele mira em Brandon, só acerta sua perna, enquanto um policial aproveita a chance para atirar em Annie. Furioso, Charlie ativa seu novo poder e chama a arma para sua mão, abrindo fogo contra os homens que bloqueiam a estrada, ao mesmo tempo que Hunter o ajuda das árvores. Brandon também ativa sua nova habilidade e simplesmente desaparece. Charlie atira no soldado que se aproxima de Annie, que ainda está viva. Um policial o agarra por trás e Charlie o joga no chão, quebrando seu pescoço. Depois, Charlie e Hunter trocam um aceno antes de Hunter ir embora. Brandon aparece nas proximidades e Annie e Charlie saem com ele pela floresta. Depois que eles se vão, o ferimento de Kara se cura e ela acorda. Então Kara toca em Rob para curá-lo também. Na floresta, o trio percebe outra tempestade se aproximando, terminando assim Invasão Alienígena Total Recall, filme de ficção científica de 2017. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.